Nós vamos ler o texto da palavra que está lá em João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 17. João 15, do versículo 1 ao versículo 17. Diz o texto: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim se tornarão meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao meu Pai em meu nome, ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. O senhor de idade estava um dia cuidando do jardim de uma praça e ele estava plantando algumas mudas de plantas. E ele estava plantando uma muda de uma árvore. E de repente passou por ele um jovem. O jovem olhou para aquele senhor sentado num banquinho, com muita dificuldade, ali mexendo na terra, cavando buraco e ajeitando uma muda ali no chão. E ele perguntou assim: Bom dia, senhor. O senhor está plantando aí uma árvore, é? Ele podia até ter dado aquela resposta básica, né? Não, estou aqui plantando um tijolo, né? Não, mas estou plantando uma árvore. Sim, estou plantando uma árvore. Legal. E que planta é essa daí? Que árvore é essa que o senhor está plantando? Uma jabuticabeira. Poxa, que legal. E quando é que ela vai dar frutos aí para o senhor? Digo, meu filho, isso aqui, daqui uns 15, 20 anos, provavelmente eu não vou comer desses frutos dessa árvore. Aí nisso o jovem começou a rir. Ele disse assim, mas como assim? O senhor está passando esse trabalhão todo, plantando uma árvore que vai dar frutos dos quais o senhor não vai comer? Por que o senhor disse que não vai comer? Porque eu não vou estar vivo, provavelmente. Eu já estou aí no fim da minha jornada e eu não vou dar conta de comer esses frutos aqui. Mas, e aí? Como é que é isso? O senhor está plantando
uma árvore que vai dar frutos que o senhor não vai comer? Que graça tem? Qual o propósito disso? Qual é a vantagem que o senhor encontra em estar plantando uma árvore que o senhor não vai colher frutos? O velho parou, colocou a sua enxadinha do lado, disse, olha, realmente não tem vantagem nenhuma. Mas uma coisa é certa, se todos pensassem igual a você, ninguém comeria jabuticabas. Então, eu vou fazer minha parte. A expectativa de uma árvore frutífera é que ela dê frutos. E eu particularmente gosto de plantar árvores. Já plantei muitas árvores. Desde pequeno, com meu pai, eu lembro que nós temos uma casa que tinha, quando eu era muito pequenininho ainda, e quando o pai comprou aquele terreno, construiu uma casa muito pequena ali para nós. Antes de construir a casa, era uma plantação de amendoim. Então não tinha árvores ali naquele terreno. Só tinha um pé de limão, que está lá até hoje. Isso já vão mais de 35 anos que isso aconteceu. Então, a grande maioria das árvores que estão lá no quintal de casa, eu plantei com meu pai. Nós dois. E hoje a gente chega ali no pomar e olha aquelas árvores altas, goiabas, laranjas, né, bergamotas, é algo que me fascina muito. Eu sempre gostei de plantar árvores e planto até hoje árvores. Mas toda árvore que existe para dar fruto, a expectativa dela é essa, é que ela dê fruto, porque ela foi feita para isso. Mas até que essa árvore dê fruto, existe um tempo, existe uma expectativa, existe um preparo. A Bíblia fala para nós de muitas árvores, muitas árvores. Eu vou citar apenas algumas das árvores aqui que nós encontramos na Bíblia Sagrada. E você pode encontrar também. Amendoeira, acácia, aloés, amoreira, carvalho, cedro do Líbano, videira, macieira, murta, oliveira, olmeiro, palmeira, romeira, sicômoro, terebinto, zimbro. Essas árvores elas são encontradas em várias partes da Bíblia e todas elas estão sempre conectadas, ligadas a fatos. Algumas árvores produzem frutos e esses frutos eles têm como objetivo saciar a fome, especialmente daquele povo, do povo judeu, do povo que vivia na Palestina, nos tempos bíblicos. Nós encontramos árvores também que não eram necessariamente frutíferas, mas que eram usadas, por exemplo, na construção do tabernáculo, do templo, dos assoalhos do templo. Nós encontramos árvores que simbolizavam lugares, que eram, na verdade, como marcos. Hoje, quando, por exemplo, você vai no centro da cidade, você vai em determinado lugar e você quer uma referência, alguém diz para você, é perto da loja tal, ou perto do prédio tal. Mas imagine que há 1.500, 2.000 anos atrás, quando não se tinha nenhum tipo de construção desse tipo, então as árvores elas eram referências. Então, normalmente se dizia o seguinte, olha, fica próximo àquele carvalho, fica próximo daquele sicômoro. Então as árvores elas também tinham uma função de localização. E Jesus, em João 15, nos fala sobre uma árvore que tem um significado extremamente profundo e assim visceral no ministério de Jesus. Jesus fala sobre a videira que produz uva. E elas têm um significado tão profundo porque o vinho, por exemplo, vai fazer parte do ministério de Jesus. Jesus começa o seu ministério lá nas bodas de Caná, na Galileia, fazendo a transformação da água em vinho. Jesus vai terminar o seu ministério dizendo que o cálice com vinho dentro representava o sangue da nova aliança do sangue dele. Representava a mudança, a transposição de um status, de uma religião judaica que antes era apenas medida pela aparência para agora uma vida espiritual mais profunda pela graça
simbolizada pelo contato do coração do próprio Deus com o coração dos seus discípulos, dos seus seguidores. Então, para Jesus, a videira ela tem um significado extremamente expressivo. E no Evangelho de João, lá no capítulo 15, esse que acabamos de ler, nós aprendemos, e uma das principais, o cerne desse texto é dizer o seguinte: se alguém é discípulo de Cristo, a vida dessa pessoa tem que ser caracterizada pela produção de frutos. E o próprio Jesus, ele chamou a atenção dos seus discípulos dizendo sobre a necessidade que eles tinham de frutificarem. Então ele vai falar sobre essa videira, dizendo, olha, uma videira é feita para isso. Se ela não está produzindo fruto, então ela é cortada e lançada fora. Ela é queimada, inclusive, porque ela pode trazer doenças para as outras videiras que produzem fruto. E se uma videira, ela produz frutos, então no tempo devido ela é podada, ela é cortada, ela é limpa, para que no próximo ano ela possa produzir ainda mais fruto. É interessante a gente notar que nos dois casos, tanto na falsa videira quanto na videira verdadeira, e Jesus aqui começa o texto falando que ele é a videira verdadeira, ele está dizendo o seguinte: as duas, algum tipo de poda acontece com elas. Na primeira, que seria a falsa, quando ela não produz fruto, ela é cortada e queimada. E na segunda, quando ela produz fruto, ela também é podada. Ou seja, ela também passa pelo processo de limpeza, de purificação, para que ela no ano seguinte possa produzir muito mais fruto. Então, Jesus estava falando de uma fruta, de uma árvore extremamente comum à Palestina, à sua vida, à sua cultura, ao seu dia a dia. E como falei, ele mesmo se intitula dizendo, eu sou a videira verdadeira. E ele diz, vocês que são os meus discípulos, as minhas discípulas, vocês que são os meus seguidores, e as minhas seguidoras são os ramos. E os ramos têm que produzir frutos. E quem cuida da videira e quem cuida dos ramos é o Pai, o meu Pai, que é o viticultor. É ele que tem o trabalho de olhar com cuidado, com atenção, cada galho, cada pequeno pulgão que pode aparecer ali no processo de produção da uva, para que ela não seja extraviada. Então existem algumas realidades, como falei, que são inerentes à vida cristã. Eu gostaria de pontuar aqui essa noite, brevemente, quais são esses pontos de observação que nós, como cristãos e como cristãs, precisamos ter na nossa vida e não podemos negligenciar. Se você é um seguidor de Cristo, se você busca servir a Cristo, se você está interessado em caminhar com Jesus, se o próprio Cristo tem chamado você para uma nova vida com Ele, você precisa aprender uma coisa, e nós devemos aprender isso na prática. Nós não somos chamados a uma nova vida com Cristo para vivermos apenas sentados nos bancos das igrejas. Nós somos chamados para viver o Evangelho relacional, um Evangelho que supera os muros, que supera as paredes da igreja, que ele se entrelaça com o tempo, com o mundo que nós vivemos. Jesus não nos deixou o Evangelho, Jesus não nos designou para sermos discípulos e discípulos para que nós ficássemos dentro das nossas igrejas, dentro das nossas comunidades, mas para que nós expandíssemos esse Evangelho, para que de fato nós fôssemos o bom fermento na massa, fazendo com que toda ela fosse levedada e essa massa cresça. Jesus compara o próprio reino de Deus dessa forma. Então a produção de fruto, em primeiro lugar, é a principal responsabilidade da videira. Jesus diz, eu sou a videira, vocês estão ligados a mim? Então saibam de uma coisa, vocês têm que produzir fruto. Mas a pergunta é, que frutos nós produzimos? Quais são os frutos? E Gálatas 5:22 nos fala sobre muitos desses frutos, quando ele remete ao fruto do Espírito, dizendo que é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão
temperança. O texto bíblico usado por Paulo nessa epístola aos Gálatas, essa carta aos Gálatas, é muito claro. O fruto do Espírito tem a ver com a nossa relação com as pessoas, com a nossa relação com Deus. O problema é que na nossa sociedade, nos nossos dias, uma sociedade extremamente autocentrada, preocupada com o seu horário, preocupada com a sua agenda, preocupada com as suas dores, preocupada apenas com a falta de tempo que ela mesma tem, sem se preocupar com aquilo que os outros estão pensando, ela acha muitas vezes o seguinte: o que Cristo está fazendo por mim e o que Cristo tem a fazer por mim é só para mim e ponto final. E na verdade o Evangelho da Graça não nos chama para pensar dessa forma. Essa dinâmica ela não é própria do Evangelho de Cristo. Nós somos chamados em Cristo Jesus para o relacionamento, para a vida abundante com as pessoas. Então nós vamos ter que renunciar muitas coisas, muitos pensamentos, muitos propósitos, muitos projetos de vida, que muitas vezes nós achamos que nós somos imprescindíveis. E quando nós não tomamos, muitas vezes, a decisão pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio entendimento, de repente surge um fato na nossa vida que nos adverte disso. E aí, de repente, a gente para e pensa: por que é que eu não fiz isso antes? Estava tão claro para mim que eu devia ter feito isso antes. Só não frutifica aquele que é despreocupado com a sua própria existência e com daqueles que estão ao seu redor. Viver é frutificar. Jesus, certa feita, disse que não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Então, se somos chamados por Cristo a uma vida nova, tem fruto aí para ver. Não dá para não frutificar. E é tão bom, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas é tão bom quando a gente planta alguma coisa e pode colher. Como eu disse para vocês aqui, eu já tive essa experiência algumas vezes, né, de você colocar algo na terra e de repente passa algum tempo e você vai lá e colhe o fruto daquilo que você plantou. É algo assim fantástico, né? Então, vejam, Cristo está dizendo: eu sou a videira. Então a expectativa de Jesus para a minha vida e para a sua vida é essa. Nós somos os ramos. E Jesus está dizendo o seguinte: eu aqui como tronco, eu estou dando toda a energia, toda a condição para que vocês produzam fruto. Então produzam fruto. Porque se vocês não produzirem fruto, então o agricultor vai ter que podá-los. E vai podando vocês, e vai cortando, e vai tirando aquilo que não é bom, até que vocês compreendam o seguinte: vocês são feitos para frutificar. Não é uma questão de escolha. O ramo não pode dizer assim para o tronco da árvore: eu não estou com vontade de produzir, então não me peça para produzir fruto, porque eu não estou a fim de produzir. Não, não existe essa condição. Existe aqui uma condição imediata, imperativa, direta. Se você está ligado ao tronco da videira verdadeira que é Cristo, nós devemos produzir frutos. A natureza, ela não é incoerente. Ela não é incoerente. Porque ela procura de alguma forma fazer com que aquilo que se lança na terra, e uma terra bem cuidada vai produzir frutos. Então ela mostra com clareza de que, e existia até um slogan que se dizia antigamente, né, que em se plantando tudo dá. Lembram-se disso? Se você planta com esse propósito, vai dar. E não se dá frutos apenas na juventude. O Salmo 92 fala-nos, por exemplo, lá no final dele, de que aqueles que são plantados na casa do Senhor, que são plantados nos átrios do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Nele não há injustiça. O Salmo 92 nos deixa muito claro, então, frutificar é algo que se faz a vida inteira.
Você frutifica quando você é jovem, você frutifica quando você é mais velho, você frutifica quando está no fim da sua vida. Até porque nós nunca sabemos quando é o fim da nossa vida, essa é a verdade. Então nós temos que produzir frutos. Existe um poema lindíssimo do Olavo Bilac, que o tema dele é Velhas Árvores. Vejam só que beleza de texto. Diz assim: olha estas velhas árvores, mais belas do que as árvores mais moças, mais amigas, tanto mais belas quanto mais antigas, vencedoras da idade das procelas. O homem, a fera e o inseto, à sombra delas, vivem livres de fomes e fadigas. Em seus galhos abrigam-se as cantigas e a alegria das aves tagarelas. Não choremos jamais a mocidade, envelheçamos rindo, envelheçamos como as árvores fortes envelhecem, na glória da alegria e da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos, dando sombra e consolo aos que padecem. Então, até mesmo para aqueles que têm um tempo de estrada maior, acredito, vocês são convidados também a produzir tantos frutos como aqueles que de repente você diz assim, não, aquele pessoal jovem lá que precisa trabalhar. Esse pessoal novo aí é que está no pique. Não existe isso. O discípulo de Cristo, a discípula de Cristo, produz fruto por toda a vida. Mas para produzir fruto, como falei, é preciso que a gente permaneça nele. Então essa ligação contínua com Cristo, ela é dada através do quê? Da nossa vida devocional, do nosso relacionamento diário com a palavra e também da nossa integração com a comunidade que nós participamos. A igreja, o corpo de Cristo, a reunião dos eleitos, dos salvos em Cristo Jesus, é indispensável. Por isso que nós vamos à igreja. Nós vamos à igreja também com esse propósito, de fazer com que a nossa fé, o nosso convívio seja aprimorado. E na medida que nos relacionamos com as pessoas, somos estimulados também à prática das boas obras. E é nesse ponto da produção dos frutos que toda a autossuficiência humana cai por terra. Jesus diz uma coisa fantástica. Lá no versículo 5, ele diz o seguinte: porque sem mim vocês não podem fazer nada. Ele não está dizendo assim, porque sem mim vocês podem fazer alguma coisa, vocês podem fazer mal feito. Não. Jesus está dizendo, sem mim vocês não podem fazer nada. Então essa relação com o Cristo, com o Evangelho, ela é indispensável, porque é essa relação com a palavra que nos alimenta a uma vida abundante, a uma vida de verdade. Como disse no início, a nossa sociedade é uma sociedade egocêntrica. E o Agostinho de Hipona, ele dizia sempre uma expressão que o homem, ele é curvado em si mesmo. Ele sempre está voltado ao seu próprio umbigo. Ou seja, a ideia de que você precisa defender constantemente seus interesses impede que você olhe para as deficiências, para as necessidades e para tudo aquilo que as pessoas ao seu redor estão vivendo. Então nós precisamos olhar para frente, olhar em direção aos outros, olhar em direção às pessoas que caminham conosco. Porque na medida também que os outros olharem para nós, nós também seremos beneficiados com isso. Então não existe vida fora de Cristo. Para aquele que é chamado em Cristo Jesus, não existe vida fora dele. E por fim, os que seguem a Jesus precisam compartilhar esse amor recebido por ele. E aqui é uma coisa muito interessante, né? Porque, via de regra, as pessoas acham que quando se fala em falar de Jesus para outras pessoas, falar de Jesus significa pegar a Bíblia, colocá-la debaixo do braço e sair pregando o Evangelho aí pelas ruas. E está muito claro de que não é isso. Jesus não andava com a Torá debaixo dos braços lá enquanto ele estava no seu ministério. Muito pelo contrário, os momentos em que ele tem a Torá nas mãos, que era a Bíblia de Jesus, são os momentos em que ele está na sinagoga. Fora isso, o Evangelho está fluindo do coração.
O Evangelho ele está sendo vivido no chão da existência. Sentado à mesa, no caminho, em cima do barco, no monte, junto com amigos, com pessoas que sofrem, com gente necessitada. O Evangelho se vive dessa forma. Nós pregamos o Evangelho dessa forma. Então tente romper um pouco desse pensamento que às vezes é muito comum ainda entre as pessoas, de que falar de Jesus significa começar lendo a Bíblia para ela. Ainda hoje de manhã eu estava ali na Igreja Betânia. A igreja hoje está fazendo 58 anos. E alguns dos nossos jovens estavam aqui. O Adói está ali sinalizando. Eu falei sobre cartas vivas. 2 Coríntios capítulo 3. O apóstolo Paulo falando o seguinte: vocês são a nossa carta. Uma carta que não é escrita no papel, mas uma carta que é escrita no coração. Vocês estão vivendo o Evangelho de maneira pública, então vocês é que estão dizendo quem é Cristo. Então, se as pessoas precisam conhecer a Cristo, elas não vão conhecer a Jesus porque nós estamos abrindo a Bíblia e lendo para elas quem é Jesus. Talvez, para quem não conheça Jesus, seja a última coisa que ela queira fazer é que você leia a Bíblia para ela. Agora, se com a sua vida você mostrar à pessoa quem é Jesus, aí então ela vai dizer, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. O jeito dela de ser, a maneira dela viver, a maneira como ela cria os filhos. Existe algo diferente nela. E de repente, vem a deixa e você está falando do Evangelho pela sua própria vida. Então, a nossa responsabilidade de compartilhar o Evangelho é algo real e constante. Então, que esse testemunho ele seja dado por aquilo que o texto bíblico aqui de João capítulo 15 ele encerra, através do amor. O que eu lhes ordeno, disse Jesus, é isto, que vocês amem uns aos outros. E não existe maior pregação do Evangelho do que essa. Agora, deixa eu dizer uma coisa importante aqui para você. Talvez você ache que ser discípulo ou ser discípula de Jesus seja amar muito a sua esposa e os seus filhos, a sua filha. Eu não preciso fazer nenhum esforço para ver o amor que a minha esposa e a minha filha sentem por mim, certo? E eu devoto esse amor por elas também. Mas vai amar aquele que de alguma forma te prejudicou, te machucou, e que de repente você não está tão assim interessado em amar. Jesus vai dizer o seguinte: o seu próximo é esse aí. É esse aí que você tem que amar. Viver o Evangelho é abraçar pessoas que muitas vezes você não gostaria de abraçar. É andar com gente que você não escolheria andar. É ouvir pessoas que você normalmente não gostaria de ouvir. Sejamos amorosos, amáveis uns com os outros e saiamos daqui dessa noite com esse desafio de compartilhar o amor e a vida com aqueles que nos cercam. Vamos superar e romper as barreiras dessa sociedade egoísta que nós vivemos, que se preocupa tanto consigo mesma. Ame as pessoas incondicionalmente. Não ame aqueles que te amam. Não existe virtude nisso, Jesus disse. Não existe vantagem nenhuma, é só uma recíproca verdadeira. Não existe bem maior do que amarmos as pessoas. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é um único mandamento que perdura desde o texto de Levíticos até o Novo Testamento. E Jesus resume todos os mandamentos nesse. Amem a Deus sobre todas as coisas e amem ao seu próximo como a si mesmo. Nós não somos a videira. Jesus é a videira. Nós somos os ramos. Deus é o agricultor. Se nós estamos ligados à videira verdadeira, que é Jesus, e Ele garante que é a videira verdadeira, nós precisamos produzir frutos. Precisamos amar as pessoas, precisamos tolerar as pessoas, caminhar com as pessoas, a despeito dos defeitos que elas tenham,
Deus, na sua infinita graça e misericórdia, vai trabalhar no coração delas. A ordem que eu recebi é para amá-las, incondicionalmente. E Jesus disse, façam isso, porque vocês são discípulos. E essa é a maneira que existe para mostrar que vocês realmente são os meus discípulos e as minhas discípulas. Que Deus nos ajude nesse propósito. Que nós continuemos sempre ligados à videira verdadeira, sendo ramos que produzem frutos verdadeiros e frutos palatáveis, frutos agradáveis, frutos que possam ser experimentados por aqueles que estão ao nosso redor. Deus nos abençoe. Amém.